Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, muito boa tarde. O Amazônia News desta sexta-feira, dia 9 de setembro, está começando e a gente traz para você aí de casa os principais destaques do dia. O Ministério do Turismo divulgou que o Brasil passou para a 11ª posição como o maior mercado do setor de turismo do mundo em 2021. Em 2019, o Brasil ocupava a 13ª colocação. Segundo o relatório, o Brasil também registrou a maior demanda de viagens internas no mesmo ano entre os países pesquisados. Apesar do crescimento, o Brasil ainda está atrás dos países como México, Índia, Canadá, França e Itália em comparação com o PIB do turismo no período antes da pandemia. As novas regras para a rotulagem de alimentos entram em vigor no dia 9 de outubro deste ano. Além de mudanças na tabela de informação e nas alegações nutricionais, a novidade será a adoção da rotulagem nutricional frontal. Considerada a maior inovação nas novas regras, a rotulagem nutricional frontal é um símbolo informativo que deve constar no painel da frente da embalagem. A ideia é esclarecer o consumidor de forma clara e simples sobre o alto conteúdo de nutrientes que tem relevância para a saúde. Para tal, foi desenvolvido um designer de lupa para identificar o alto teor de 3 nutrientes: açúcares adicionais, gorduras saturadas e sódio. O símbolo deverá ser aplicado na face frontal da embalagem, na parte superior, por ser uma área facilmente capturada pelo nosso olhar. Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. Hoje de manhã, sol com algumas nuvens, sem chances de chuva para esta sexta-feira. 29 graus em Santarém do Pará, a variação entre 22 e 35 graus. A sensação térmica em 33 graus, umidade relativa do ar em 79%. Nesta sexta-feira, a chuva se espalha mais no norte do Brasil e até aumenta as condições de chuva forte em todo o estado do Amazonas, inclusive na região de Manaus. Mas o calor ainda continua sendo destaque ao longo do dia e o ar fica muito abafado. Essa combinação de calor e alta umidade ainda provocam pancadas de chuva forte na região de Boa Vista. Por outro lado, a chuva diminui em Macapá, Belém e também em grande parte do centro e sul do Pará. E o tempo segue firme, muito ensolarado e com baixa umidade do ar no decorrer desta sexta-feira. Na capital Palmas, não tem previsão de chuva, mas já volta a chover em Porto Velho e também na capital Rio Branco ao longo da tarde da sexta-feira. A máxima ainda chega aos 32 graus em Manaus e também em Boa Vista. Em Porto Velho, o calor persiste mesmo com a chuva e a máxima chega aos 34 graus. Na capital Palmas, o calor continua sendo destaque, com máxima de 36 graus. O Ministério Público Eleitoral pediu nesta semana que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará reforce a partidos políticos, federações e coligações partidárias e seus candidatos que são proibidos o derramamento de santinhos, a propaganda de boca de urna e a aglomeração padronizada de cabos eleitorais na véspera e no dia das eleições. A Procuradoria Regional Eleitoral também argumenta que a atuação preventiva para impedir a ocorrência de ilícitos muitas vezes é mais eficaz que a imposição de medidas de reparação. Profissionais da enfermagem realizaram um manifesto pelas ruas da cidade de Santarém. O protesto aconteceu em alusão à decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o piso salarial nacional da enfermagem. Nós queremos que o STF revogue a decisão a qual eles tomaram, entendeu? Até porque o profissional de enfermagem, tanto o enfermeiro, o técnico e auxiliar de enfermagem, não pode ser prejudicado.
e que o STF acha que vai ter um transtorno na verba da saúde dos municípios, que ele possa direcionar 90% da verba da União para os municípios, o município poderia assumir a responsabilidade de pagar o piso salarial do enfermeiro. Então é importante isso, até porque se isso não acontecer, infelizmente o prejudicado vai ser a gente. Então nós estamos aqui provocando, isso é uma manifestação nacional, todas as cidades estão fazendo, então nós estamos aqui também fazendo nossa parte. No último domingo a enfermagem amanheceu com a notícia, né, de que a lei que foi aprovada pelo presidente, que foi sancionada, ela foi, na verdade, vetada pelo ministro Barroso. E na segunda-feira os profissionais já iriam receber, né, o salário com reajuste, que seria o piso salarial. E aí, de repente, todo mundo acordou, né, com essa notícia, que foi algo assim muito desagradável. Na verdade, isso criou uma revolta muito grande na enfermagem, porque é uma conquista de 30 anos. A enfermagem está lutando a favor desse piso salarial há 30 anos e nós estamos há 2 anos nessa luta especificamente sobre essa PL e de repente ela foi vetada, né? Então a enfermagem está indignada e nós queremos que a população saiba que nós estamos acordados, que nós estamos na luta, que nós não vamos desistir, porque se a enfermagem, não existe saúde no país. Se a enfermagem parar, a saúde morre. Então nós precisamos nos fazer ver e saber, né, que as pessoas saibam que nós estamos na luta e nós vamos vencer isso. O mês de setembro é dedicado a um alerta e reflexão sobre os sinais de que alguém ao seu lado está enfrentando problemas severos a ponto de pensar em tirar a própria vida. Instituído em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e a Organização Mundial da Saúde, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio tem o objetivo justamente de chamar a atenção dos governos e da sociedade para a importância do assunto. Eu tenho uma palavra de esperança, por isso que hoje eu estou de verde. Então, a palavra é de que a cura, né? A cura, há tratamento, né? E as pessoas precisam buscar ajuda, né? A pessoa, quando ela chega num nível, né? Num fundo do poço da sua alma, que começa a desejar o suicídio, né, a querer interromper com a sua vida, na verdade ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Então há uma dor que começou, que teve seu início, né, e aí geralmente o suicídio vem acompanhado de um período de depressão, né, e muitas vezes não percebe que a depressão chegou, né, e a gente vê que a depressão, eu aprendi muito, né? Porque eu vivenciei isso há 3 anos atrás. Eu cheguei a um fundo do poço de realmente desejar a morte e cheguei a tomar remédio para tirar a minha vida. Graças a Deus, na sua infinita misericórdia, nada ocorreu. A medicação era fraca e, na verdade, eu estava mais ou menos há uns 15 dias sem dormir e vivendo um período de várias coisas. Na verdade, a pessoa quando chega numa depressão e chega num momento assim, são vários fatores, não é algo assim para se falar rapidinho, mas no caso do meu caso, né, eu tinha vindo para cá como pastora, missionária, então deixei a minha família, então já estava vivendo um período assim do distanciamento das minhas filhas, dos meus pais, me readaptando a uma cidade, né, me readaptando ao chamado, ao ministério, às cargas ministeriais. Eu vim de uma igreja pequena, com 150 membros, e de repente eu me deparei na liderança de um Paz Kids, com 26 igrejas, né, núcleos, e tendo que coordenar muitas pessoas, muitos desafios. E eu sou uma pessoa assim, muito apaixonada e intensa naquilo que eu faço, entrei de cabeça. Isso trouxe muito desgaste físico, emocional, né? Muito raciocínio também. Nessa época também eu estava já começando a vivenciar a menopausa, né? Então somatizou isso tudo. Nesse período também que eu vim para cá no final de 2018, então no primeiro semestre de 2019 até agosto, porque assim o ápice da minha enfermidade, né,
foi dia 19 de agosto, quando ocorreu de eu ter tomado a medicação. E eu fiquei 1 dia e meio dormindo, e aí depois, quando eu acordei dali, começou a minha desconstrução e, ao mesmo tempo, a minha restauração. Eu faço um paralelo muito aquela águia, né, que vai para né, com uma certa idade, 50 anos que eu estava, né, e Deus me desconstruiu, porque saiu a pelugem, saiu o bico, saiu tudo, e foi uma coisa muito dolorosa, porque é difícil de você, principalmente você que vivencia a fé e você está ali numa posição de encorajar as pessoas e você se vê, porque a depressão, ela faz você perder a sua fé. Você perde, você deixa de acreditar. E não é só deixar de acreditar em Deus, você deixa de acreditar na vida. É uma dor muito profunda. Eu já ajudei muitas pessoas no meu chamado ministerial, inclusive a minha mãe, com problema de depressão. Mas quando eu vivi a doença, eu lembro que quando eu tinha alguns sentimentos, quando o sentimento vinha, eu assim, rapidamente eu lembrava de frases que a minha mãe dizia, de coisas que ela estava sentindo e que eu não conseguia perceber, eu só acolhia, né? Porque esse é o nosso papel, de acolher a pessoa que está doente nisso, nunca acusar, né? Certa vez eu vi uma pastora muito conhecida da mídia falar sobre Elias na caverna, que Elias foi um orgulhoso, porque ele estava lá chorando, dizendo que ninguém estava ali, e eu achei aquilo assim de uma falta de sensibilidade terrível. Porque acusar Elias, um homem de Deus, de orgulho, eu achei assim, descabível. E às vezes isso acontece porque nós julgamos muito uns aos outros e achamos que alguém, principalmente um pastor, uma líder que vive um momento de, ele perdeu a fé, ele pecou, ele fez alguma coisa. E não é isso, na verdade é a nossa humanidade aflorando. E a minha humanidade aflorou naquele momento em que eu deixei a minha família, estava vivendo saudade, tristeza, me readaptando, o excesso de trabalho, o estresse e, em paralelo a isso, a menopausa, entendeu? Combinou isso tudo. Então, a minha humanidade, nós não somos Deus, nós somos humanos. E, como humanos, precisamos ter um cuidado. Então, a partir do momento que chegou, né, o diagnóstico, você está... o médico falou burnout, é como se apagou, as minhas forças apagaram. Eu sempre sou uma pessoa que ama a minha casa, cuidar da minha casa. Eu não tinha vontade de levantar nem para lavar uma louça, para fazer nada. Você perde a vontade de tudo, né? Então a alma adoece. E a alma, o centro da alma são as nossas vontades, as nossas emoções, o nosso raciocínio. Eu não queria pensar mais em nada. E a angústia, a dor era muito grande. Não conseguia comer nada. Emagreci 9 quilos. Então foi um deserto, né? Mas Deus sempre como um treinador, né? Deus nunca nos permite passar por vales se não tiver algum objetivo, algum propósito, né? E aí, depois que realmente passa a tempestade, a gente vai observando as leituras, né? Do que aquilo fez na sua vida, do que aquilo fez na sua família, do que aquilo realmente construiu. Ele desconstrói e reconstrói, né? Ele faz a ferida e traz o bálsamo para curar, né? Então, eu pude vivenciar isso, tenho vivenciado isso, né? Agora, agosto fez 3 anos e eu ainda creio que eu ainda estou num processo de aprendizado, de cura e de muita coisa que eu creio que ainda Deus vai colocar nesse capítulo da minha história. E esse tema é muito importante. Por quê? Porque ele vê a prevenção contra o suicídio e muitas vezes existe ainda um tabu na nossa sociedade sobre todos esses temas. E esse tema é muito importante. Por quê? Porque precisamos dessa conscientização, ainda dessa fala, ainda está muito lento ainda sobre tudo isso. E é preciso essa fala para ter mais um avanço ainda sobre esse tema. E muitas vezes as pessoas apresentam alguns tipos de comportamento que muitas vezes as pessoas que estão, o familiar, alguém que está do lado não percebe, mas tem alguns detalhes que é perceptível.
perceptível. Às vezes é abandono da sua vida cotidiana, você fica desleixado com o seu corpo, às vezes se percebe irritabilidade, muitas vezes se percebe também a mudança de humor. Então tem alguns fatores que é perceptível que pode trazer aí um sinal. Ok. Existem também alguns profissionais da área também da saúde que pode oferecer ajuda, mas também você como profissional dessa área também, como a pessoa pode buscar ajuda e como também ela pode procurar algum órgão específico também para ser ajudada? Então, tem sim, tem ajuda sim. A gente tem um órgão que pode buscar nos seus bairros ou nas suas cidades, que é o CAPS também, que é um órgão muito importante. E temos também o Centro de Valorização à Vida, que o telefone é 188 e você pode estar lá buscando. E um fator muito importante quando você vai ajudar a uma pessoa que está com essa ideação suicida é você ter muito cuidado de não trazer julgamento, você realmente acolher essa pessoa, compreender aquele momento, que é um momento muito difícil para aquela pessoa. E essa pessoa está precisando muito de ajuda, então nesse momento é o acolhimento que é muito importante. Ok, e um membro familiar que também esteja passando por essa situação, a família toda é envolvida e tudo mais, existe também tratamento, existe também um apoio também para as famílias? Sim, existe. Inclusive a nossa fundação, a Fundação Lucas Zuber, ela traz esse apoio que é muito importante para a sociedade. E se você tiver com alguma dificuldade na sua família, procure a Fundação também Lucas Zuber, que ela traz esse apoio emocional. Ok, então deixe um recado para os nossos telespectadores do nosso jornal sobre a conscientização aí ao suicídio, contra o suicídio aí do Setembro Amarelo. E a palavra do Senhor diz, lançai sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor Jesus é aquele que nos traz conforto, é aquele que nos coloca no colo, então confie. Não deixe de procurar ajuda, mas confie no Senhor, porque Ele é o seu Pai. O Amazônia News desta sexta-feira fica por aqui. Desejamos a todos vocês um excelente final de semana. Até segunda-feira que vem nesse mesmo horário com mais informações para você. Até lá, se Deus quiser.